Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Sabemos que os últimos dias se aproximam rapidamente e, portanto, devemos estar preparados. Também devemos saber, conforme estudamos na semana passada e em muitas outras ocasiões, que esses últimos dias para os crentes serão muito difíceis. Obviamente, não estamos falando da ira de Deus. Temos uma promessa. O apóstolo Paulo deixou bem claro que aqueles que recebem o Evangelho, os crentes no Messias, seus discípulos, não vão experimentar a ira de Deus. Mas isso não significa que não haverá uma intensa perseguição nos últimos dias, antes de que se produza nossa esperança bendita, o arrebatamento. Por isso, devemos estar preparados. Há 2 semanas, vimos que o Messias, há 2000 anos, enviou seus discípulos dando-lhes autoridade e conferindo-lhes poder sobre o inimigo para trazer uma restauração, para produzir uma manifestação do reino de Deus, com o objetivo de atrair as pessoas à verdade, para que possam receber essa mensagem única de salvação, o Evangelho. Ao fazer isso, vemos que houve uma ênfase nos últimos dias. Concluímos na semana passada com essa declaração que esses fiéis, nos últimos dias, que estarão compartilhando o Evangelho com as ovelhas perdidas da casa de Israel, serão perseguidas, serão rejeitadas, irão de uma cidade a outra, mas não completarão todo o país de Israel. Não irão percorrer todas as comunidades antes de que o Filho do Homem regresse. Portanto, devemos ter uma correta perspectiva. E qual é essa correta perspectiva? Bem, tomem suas Bíblias e venham comigo ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Leiam comigo o último versículo com o qual encerramos na semana passada. O seguinte versículo, o 24. Ali ele fala aos discípulos. Isso sempre é verdade, mas terá uma relevância especial para os discípulos nos últimos dias. E esses poderiam ser você e eu. Assim que ele diz aqui no versículo 24, o discípulo não está por cima do seu mestre, nem o servo. E essa palavra servo poderia ser traduzida como servo sem salário. Também poderia ser considerado como um escravo, mas nos fala sobre estar em submissão absoluta ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Um discípulo reconhece Yeshua, ou seja, a Jesus Cristo, como o Senhor de sua vida. Assim que diz, um discípulo não está acima do seu mestre, nem um servo está por cima do seu Senhor. Vejamos agora o versículo 25, que inicia com essa palavra, basta, ou suficiente. Isso tem um sentido de satisfação, do que nos falará aqui, e deveria ser suficiente para nos satisfazer. E o que é que deveria nos satisfazer? Bastar-nos ser suficiente para nós? Que sejamos considerados como servos do Messias, seus discípulos, que o que ele atravessou, nós também atravessaremos. E a Escritura é clara. Odiaram a mim, odiarão também meus seguidores. Perseguiram a mim, perseguirão também os meus servidores. E de novo, esses somos você e eu. Assim,
Aqui ele diz, no versículo 25, o seguinte: basta ao discípulo que ele chegue a ser como seu mestre, também ao servo ser como seu senhor. E logo nos dá um marco de referência para entender como o mundo, como as pessoas verão os seguidores de Yeshua nos últimos dias. Notem o que ele diz aqui na última parte do versículo 25. Já que o Senhor, ou ao dono da casa, o chamam, essa é a palavra, chamam a ele, como Beuzebu. Esse é um termo hebraico que provém de Baal, que significa Senhor, e Zebu, que significa mosca. É um termo que fala de Satanás ou diabo, de maneira coloquial. Já vimos que pelas coisas boas que o Messias fazia, as pessoas o chamavam Beuzebu. Isso é mais que um apelido. Implicava que dele recebiam seu poder, sua autoridade e sua habilidade para fazer milagres. E tudo que era bom, suas boas obras, que traziam restauração das coisas ao plano de Deus. Como o chamavam? Beuzebu. E, portanto, diz, quanto mais aos seus membros, ou seja, aos membros da sua casa. Seremos caluniados, falarão contra nós. E você precisa estar seguro. Aqui está a chave. Não permita que tais críticas, tais palavras, te façam desistir de seguir em obediência. Deve esperar isso. E cada dia vemos mais e mais oposição às coisas de Deus. Aqui há algo valioso que devemos considerar. Vimos isso, inclusive dentro daqueles que supostamente são parte do corpo do Messias. A congregação dos redimidos, o que chamamos igreja, também se voltando contra aqueles que se comprometem a ser fiéis à palavra de Deus. Como disse Paulo, veremos que virá uma apostasia. Isso significa uma queda daquilo que é bom, de todo o correto, da sã doutrina. Cair numa religião que não está fundamentada na palavra de Deus, que não reflete a verdade das Escrituras. E que, portanto, aqueles que dizem sim à palavra de Deus, aqueles que não se preocupam em ser politicamente corretos, aqueles que não mudam nem se conformam diante das pressões do mundo, eles serão chamados Beuzebu. Eles serão considerados como gente que se opõe à verdade, quando na realidade nós somos quem expressamos a verdade. Por isso, não se surpreendam por essas mudanças. Podemos vê-las agora, o começo dessas mudanças. E as coisas só irão piorar em um futuro próximo. Avancemos ao seguinte versículo, o 26. E de novo digo, esta escritura que estamos vendo, recordem o final do versículo 23, que diz: não terminarão de percorrer todas as cidades de Israel até que o Filho do Homem venha. E isso se refere à nossa bendita esperança, que ele remova a congregação dos redimidos desse mundo, antes de, como disse Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:9, antes de que a ira de Deus caia sobre esse mundo. Por isso, notem o que diz a Escritura nesse versículo, versículo 26. Diz aqui, portanto, à luz de tudo isso, portanto, e aqui fala de uma fé pessoal, não tenham medo deles. Quando diz, não tenha medo deles, quer dizer, sejam fiéis. Ele diz, não se apartem. E aqui há um conceito importante. Quando vemos o conceito de medo na palavra, encontramos que no hebraico existem duas palavras para medo. Uma é Year, o qual é o temor do Senhor. É dar a Deus o primeiro lugar. E quando damos a Deus a prioridade da nossa vida, seremos impulsionados às coisas de Deus, seus propósitos, seus desejos, sua vontade. Mas quando temos medo do mundo, ou seja, quando deixamos de ser pessoas que reconhecem a prioridade de Deus e damos prioridade ao mundo,
buscando estar de acordo com ele por medo daqueles que pertencem ao mundo, nos desviaremos da verdade de Deus. Por isso que aqui, vejamos a Escritura, versículo 26. Portanto, à luz do que aprendemos, vocês não devem ter medo deles, porque nada do que está oculto, literalmente, nada que tenha sido escondido. Entendamos algo. O anticristo, tal como seu líder, Satanás, é pai das mentiras e toda distorção. Ele ocultará a verdade. Mas entendam, se vem um tempo que aquilo está oculto, o que diz aqui? Porque nada que haja sido encoberto não será que não permanecerá oculto para sempre. Ao contrário, será revelado. E aquilo que está no oculto será dado a conhecer. Por acaso não será dado a conhecer? E assim será. Se vem um tempo de revelação, quando Deus, e aqui está a chave, quando Deus julgar a esse mundo, Ele ordenará as coisas, trará restauração, tikkun olam, reparará o mundo. E uma parte muito importante dessa restauração é a verdade. Haverá uma revelação daqui que é justa e uma condenação, um juízo contra aquilo que é incorreto, injusto, que está em conflito com a palavra de Deus. Só porque as coisas estejam ocultas, porque haja engano, porque haja falsidade, sabemos que haverá falsos ensinos e falsos profetas nos últimos dias, e que eles sairão. Como João advertiu, eles sairão de nós. Isso está marcado no contexto da obra do anticristo. Eles sairão de nós porque não eram parte de nós. Por isso que devemos esperar essas coisas. É importante que entendamos o que acontecerá. Vejamos agora o versículo 27. O que lhes digo, Yeshua falando, o que lhes digo na escuridão. Ao que se refere com o que lhes digo na escuridão? Bem, significa pela noite. E a noite é a hora mais adequada para orar. De noite, as pessoas fazem orações mais profundas. E orar não é somente oferecer nossas súplicas a Deus, mas também escutar a Deus, ouvi-lo e entender, por meio de sua revelação, a vontade dele para nós. E o que a Escritura diz, lê-la com atenção. O versículo 27 diz o seguinte: aquilo que lhes digo, que os digo na escuridão, vocês digam, é um mandamento, vocês digam isso na luz. O que quer dizer na luz? No dia. Por isso que, quando oramos durante a noite, como fez muitas vezes Yeshua, que buscava lugares isolados e tranquilos para orar durante a noite, já havíamos comentado isso antes, devemos seguir seu exemplo. Não usando a noite somente para dormir ou para ver televisão e nos distrair, mas que a usemos para orar. Assim veremos como Deus nos instrui, nos ensina e nos revela coisas. E somos chamados a revelar essas coisas na luz, ou seja, no meio do dia. Não queremos nada oculto, queremos a verdade e revelar essa verdade. Uma vez mais, o que lhes digo na escuridão, vocês o digam na luz. E o que ao ouvido lhes chega, proclamem desde os tetos. Por isso que, uma vez mais, isso se trata de revelar uma mensagem. Não serem tímidos, não ficarem calados, não permitir que ninguém impeça que compartilhemos a verdade. Somos chamados a proclamar o que Deus nos instrui, o que Deus nos revela. Somos uma forte revelação. Somos instrumentos de luz que têm o propósito de fazer guerra contra a escuridão que vem sobre esse mundo. Essas são instruções importantes para os crentes. Quando? Nos últimos dias. Devemos entender isso.
nos manter em oração e nos preparando para esse tempo de serviço. E eu creio, de uma maneira muito fervorosa, que estamos nos aproximando desses dias. Devemos estar preparados. Avancemos agora ao versículo 28. Uma vez mais, igualmente, não temam àqueles que podem matar o corpo, mas, recordem essa palavra mas, significa ao contrário de. Não temam aqueles que podem matar o corpo. Por quê? Porque muitos crentes serão executados. Devemos ter a mentalidade correta, a verdade correta, meditar nela, entendê-la, e isso é o que nos está sendo dado agora. Versículo 28. E não temam, e é algo pessoal, você não tema àqueles que podem matar o corpo, mas a alma não são capazes de matar. Ao contrário, temam àquele, e com certeza se trata de Deus, que é capaz de alma e corpo fazer perecer e destruí-los. Onde? No inferno. Deus nos deixa bem claro que não sejamos pessoas que se apressem pela morte do corpo. Por que não deveríamos? Porque cremos na ressurreição. E insisto, ao avançar nessa sessão, vemos uma e outra vez que o contexto é que seremos executados, seremos odiados, seremos perseguidos, seremos caluniados. Todas essas coisas. E nos diz várias vezes, não temam, mas ao contrário, o quê? Falem a verdade. Entendam que se vem um tempo de revelação, que Deus nos fará conhecer o que está bem e o que está mal. Será uma restauração de reino. Por isso que não devemos ter medo do que pode matar ao nosso corpo. Ele quer nos dar mais ânimo e nos dizer o que não devemos fazer. Avancemos, versículo 29. Não valem 2 aves, ou 2 aves não são vendidas por uma pequena moeda? Repito, não se vendem 2 pequenas aves por uma pequena moeda? E diz, nenhuma delas cairá ao solo, exceto ou ao menos que vosso Pai. Ou seja, tudo o que ocorre, ou Deus o permite, ou Deus o causa, mas tenham certeza disso. Ele sabe de tudo, ele está a par de tudo. Nada o surpreende e tudo o que ocorre, se ele o permite, ele o utilizará. Por isso ele está a par do valor de uma ave. E notem o que diz, que 2, não uma, mas que 2 se vendem pela moeda mais pequena. Por isso que uma só não vale quase nada em absoluto, mas o Pai Celestial tem conhecimento de cada uma delas. Elas não morrerão, a menos que ele o saiba. Mais adiante diz, sigamos lendo, versículo 29, segunda metade. A parte do vosso Pai, nem sequer uma delas cai, a menos que ele esteja sabendo. Agora versículo 30. Mas vocês também, os fios de cabelo em suas cabeças, tudo está contado. Imagina isso. Ele diz, com respeito a todos os seres humanos, Deus conhece tudo sobre cada pessoa, ao ponto que diz que até os fios de cabelo na cabeça de cada pessoa está contado. Ele está intimamente por dentro de cada aspecto da minha vida. O que está acontecendo comigo, o que outros tramam contra mim, ele está consciente de tudo. E aqui há outra verdade importante que devemos ter em mente. Vejamos o versículo 31. Portanto, como resultado disso, vocês não tenham medo, não temam. Por que não? Porque diz, mais do que as aves, vocês superam. Essa é uma palavra para trazer ou carregar. E o que isso quer dizer é que nós temos muito mais valor do que uma ave.
Por isso que, se ele está por dentro de tudo que se passa com elas, uma ave pequena e de muito pouco valor, quanto mais não estará de nós. Por isso não tema, porque Deus está comigo. Como sei que Deus está comigo? Porque tenho uma relação de pacto com Ele. E o que mais? Meu máximo desejo é ser um servo dele, caminhar em sua trilha, cumprir seus propósitos. Disso se trata o temor do Senhor. Por isso lemos aqui que Deus está consciente de que temos muito mais valor que uma ave. Vejam o versículo 32. Portanto, todo aquele que se confessar a mim diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai no céu. Não é maravilhoso isso? Todo aquele que confessa a Ele. Isso é o que devemos fazer. Devemos ser pessoas que confessam e que recebem a mensagem do Evangelho e devemos estar dispostos a lhe confessar. Por que nos diz isso? Porque chegará o momento em que muitos países já chegaram, nos quais ser um seguidor do Messias é muito perigoso. Confessar que eu pertenço a Ele, que eu estou numa relação de pacto com Ele. Entendamos algo. Quando tua fé é uma fé pública, quando está disposto a sofrer por essa fé, quão preciosa é essa fé? E nos faz uma promessa aqui. Todo aquele que confessa a Ele publicamente diante dos homens, notem o que diz, eu também o confessarei a Ele diante do meu Pai no céu. Mas notem a advertência, diz no versículo 33, mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei a ele, também eu, diante do meu Pai no céu. Devemos ser pessoas que falam a verdade, que vivam abertamente a fé e com valentia proclamem que somos seguidores do Messias Yeshua. Agora, antes de terminar, há algo mais que quero apontar. Como o que estamos lendo aqui vai tão contra ao que algumas pessoas ensinam sobre os crentes. Há um dizer hoje em dia que não é novo, que fala de uma igreja triunfante. O que quero dizer com isso? E eu creio numa igreja triunfante, e aqui está a chave, eu creio nela pela ressurreição. Nossa vitória, nosso triunfo é entregar nossa vida por nossa fé. Isso não é uma derrota. Isso nos dará uma gloriosa insígnia de honra no tempo da ressurreição. Não devemos nos preocupar por perder nossa vida. De fato, somos chamados a viver uma vida de sacrifícios, nos dispormos e entregar nossas vidas por nossa fé. E aqui está o problema. Há pessoas que ensinam hoje que a igreja triunfará. E o que querem dizer com isso? Que a igreja converterá o mundo. E o que isso quer dizer? Que seremos tão exitosos, que veremos nação atrás de nação se entregarem ao Messias, que eles se converterão em uma nação de crentes. Mas esse é o problema. Profeticamente, isso não existe. É um lindo pensamento, mas o perigo é o seguinte: ainda que possamos estar seguros de algo, qual é a verdade profética? A verdade profética é essa. Diz o livro de Zacarias que toda nação no mundo se levantará contra Israel nos últimos dias e se levantarão contra Israel para fazer guerra. Estarão contra o povo judeu e do seu direito à terra. E quem os estará dirigindo nesse esforço? Vocês devem saber a resposta: o anticristo. Por isso que toda nação, isso nos diz que as nações não se converterão à fé. Isso significa que não devemos tentar? Aqui está a chave. Nos interessa a cada pessoa. O fato de que toda nação no mundo se levantará contra Deus e atacará o seu povo de pacto, o povo judeu, e atacará a sua cidade, Jerusalém. Estava ouvindo uma pessoa outro dia e ela ensinava coisas tão equivocadas
que a igreja substituía Israel, que nação atrás de nação serão triunfantes e veremos um país atrás do outro vir à fé. Mas aqui está o problema. Todas as suas crenças são carentes de qualquer profecia. Ela nega todas as profecias sobre o futuro. Ele diz que tudo ficou no passado, e a coisa não vai por aí. O que vemos é que as nações, todas elas, se levantarão contra os propósitos de Deus. E elas irão à guerra contra Israel, contra o povo judeu, e lutarão por Jerusalém. E o que mais sabemos? Que o Messias voltará, vencerá esse exército, a essa coalizão de todos os exércitos do mundo. Mas isso não significa que digamos, bem, não ganharemos a nação, pois podemos nos render. Claro que não, porque não fomos chamados a salvar nações. Fomos chamados a salvar almas, a difundir o Evangelho, uma pessoa de cada vez. Deus é o Deus do remanescente. Tua visão. E muitas pessoas estão caindo nesses falsos ensinos. Não se produzirá esse suposto avivamento nos últimos dias. Não vemos isso em nenhuma parte da Bíblia. O que vemos é que haverá um remanescente de que chegará a fé de cada nação, cada tribo, cada língua, cada povo. A eles fomos chamados. Como não sabemos quem forma o grupo de remanescentes, pregamos a todo o mundo. Vamos às nações. Mas entendamos que os países não chegarão como nações à fé. Não veremos governos inteiros convertidos. Não veremos instituições acadêmicas se tornando fortalezas de fé. Adoraria que isso acontecesse, mas não é, profeticamente, o que a palavra de Deus nos revela. Os tempos serão mais difíceis. E seremos chamados a quê? Justo o que a Escritura diz. A tomar nossa cruz e seguir a Ele. O anticristo fará algo. E isso aparece 2 vezes em Apocalipse. Fará guerra contra os santos e vencerá. E isso está bem. Porque assim como a morte do Messias não derrotou a Cristo, assim nossa morte física, que mata em nosso corpo, não importa. Estamos interessados na alma e em um novo corpo. E essa é a mensagem do Evangelho, que Ele vai redimir nossa alma e nos dará um novo corpo no momento exato. E qual é a natureza desse novo corpo? Será um corpo perfeitamente desenhado para o reino de Deus. Tenhamos a perspectiva correta do que vai ocorrer nos últimos dias. Meu tempo acabou. Até a próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.